E aí, pessoal, tudo bem? Hoje iremos tratar a respeito da Caixa de Seguridade, até porque eles divulgaram o resultado do segundo trimestre. Assim, iremos olhar alguns pontos do resultado, a cotação da seguradora e alguns indicadores financeiros. Então, antes de começar, peço que se inscreva no canal e clique no sininho para ativar a notificação de novos vídeos. A holding Caixa Seguridade é uma companhia controlada pela Caixa, atuando nos ramos de seguro, capitalização, previdência complementar aberta, consórcios, corretagem e atividades afins. No dia 29 de abril de 2021, a Caixa Seguridade concluiu a sua oferta pública de ações na B3 e passou a ser listado no segmento Novo Mercado, com o ticker CXSE3. Como podemos verificar nos destaques comerciais, a Caixa Seguridade teve um resultado muito forte. Os prêmios Vida teve um aumento de 16% quando comparado ao segundo trimestre de 2022. Com relação aos prêmios emitidos do ramo habitacional, teve um aumento de 9,6% em relação ao segundo trimestre de 2022. Já o residencial também, um aumento de 8,8% em relação ao segundo tri de 2022. A assistência também teve aumento de 166,8%, né? Capitalização com relação à arrecadação também teve um aumento de 69,2%. Consórcios, aumento de 31,2%. Né? Reservas da Previdência também aumenta 17,3%. Então, resultado muito forte da Caixa Seguridade. Aqui olhando, né, as receitas operacionais do segundo trimestre de 2023, né, ela teve um montante de 1,1 bilhão, né, cresceram 22,2% na comparação com o segundo trimestre de 2022 e na visão acumulada aqui de 6 meses, né, 2023, 36,6%, né, maior que os 6 meses de 2022, né, isso é muito forte. Outro detalhe com relação ao lucro líquido recorrente, ele foi de 822 milhões no segundo trimestre de 2023, uma alta de 20,8% quando comparado ao segundo trimestre de 2022. Né? O ROI atingiu 55,4%, teve um crescimento de 9,9 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2022. Olhando a relevância aqui no ramo de atuação, né, verificamos que em primeiro lugar aqui é o habitacional, seguido pelo vida, depois o prestamista, né, seguido pelo residencial, e depois estratégico e não estratégico e assistência. Né? Então, o mais relevante aqui é o habitacional, vida e prestamista, né, o que influencia mais no resultado da Caixa Seguridade. Então vamos aqui olhar, né, o habitacional, ele vem muito forte, vários trimestres crescendo, os prêmios emitidos, a sinistralidade, né, está abaixo do normal, deu uma boa diminuída, então os resultados foram muito bons e a margem operacional aqui, ela crescendo, né, 15,6% quando comparado ao segundo trimestre de 2022, né, em um crescimento de 8,2% em relação ao trimestre anterior. Né? Os prêmios cresceram, a trimestralidade está bem saudável e ainda o índice de convencionamento está aumentando. Agora, se a gente for olhar aqui o segmento vida, né? A Caixa Seguridade vem ganhando bastante relevância. Eles vêm dando muita atenção na estratégia de acelerar as vendas e isso deu muito certo, pois os prêmios cresceram 16%, né, em relação ao segundo trimestre do ano passado e aumentou 3,3% em relação ao trimestre anterior, sendo o melhor trimestre histórico em emissão de prêmios. Também seguiram aumentando bastante não só os prêmios, como conseguiram manter a sinistralidade, né, sob controle, pois a pandemia não está mais impactando. Também tivemos uma margem operacional crescendo 12,9% com relação ao segundo trimestre de 2022 e um crescimento de 14,1% em relação ao trimestre anterior. Agora, já com relação ao prestamista, né, ele apresentou um crescimento de 8,4% quando for comparar os 6 meses de 2023 com os 6 meses de 2022. Né? Isso foi impulsionado principalmente pelo segmento rural, que ele aumentou 69%, e pelo prestamista pessoa jurídica, que aumentou 63%, com destaque para prêmios originados pelo Pronamp, que passaram a apresentar maior recorrência.
A margem operacional do prestamista ela teve aumento de 31,4% quando comparado com os 6 primeiros meses de 2022 e aumento de 18,6% quando for comparar com o segundo trimestre de 2022. Também tem como destaque o menor índice trimestral histórico de sinistralidade, tendo apenas 13,1%. Agora, olhando aqui o residencial, né? Ele é um pouco menos relevante que o Vida e o prestamista, mas ele vem ganhando bastante força ao longo do tempo. Possui um crescimento muito interessante, teve um aumento de 6,1% em relação ao trimestre anterior e 8,8% quando comparado ao segundo trimestre de 2022. A margem operacional também ela teve um aumento de 19,5% quando comparado ao segundo trimestre de 2022. O aumento foi de 6,8% em relação ao primeiro trimestre, né, de 2023, pois ela conseguiu maiores prêmios emitidos e reduziu para 9,3% a sinistralidade. Teve um condicionamento aqui saudável, né, estável, levando a empresa a esse bom resultado da margem operacional. Agora iremos olhar o setor que mais vem crescendo em seguros, que é o assistência. Tá? Ele teve um aumento da margem operacional aqui de 278,3% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Também teve um aumento de 24,6% quando comparado ao trimestre anterior. Né? Receita também teve um grande aumento aqui, né? Quando for comparar com o segundo trimestre de 2022, um aumento de 166,8% e um aumento de 22,5% quando comparado ao primeiro trimestre de 2023. Né? Isso é uma linha muito promissora, assistência. E agora, se a gente for olhar os outros não estratégicos, né, ele também teve aumento da margem operacional, que beneficiou o setor, foi o alto. Né? Outro fato é que não é o que a gente deve ficar olhando, porque, como diz aqui, é não estratégico. Né? Então não é relevante, também não impacta muito nos resultados da Caixa Seguridade. Agora, se a gente for ver o ramo de acumulação aqui, que é onde a Caixa Seguridade quer que os prêmios ganhos sejam mantidos e acumulados lá na companhia, né, que sejam investidos em previdência, consórcio, capitalização. Né? Com relação ao desempenho operacional aqui da Previdência, né, nós temos os recursos arrecadados que estavam diminuindo aqui, né, mas deu uma melhoradinha em relação ao trimestre anterior. A empresa vinha tendo arrecadação muito forte em 2022, mas diminuiu um pouco em 2023 por conta da estratégia da Caixa, que acabou resolvendo influenciar seus clientes a usar mais o LCI, LCA e deixar um pouquinho a Previdência para o segundo plano. Houve então uma desaceleração de novos entrantes, mas o pessoal manteve os recursos, né, em patamares recordes. A margem operacional também teve aumento de 38,7% quando comparado ao segundo trimestre de 2022 e um aumento de 9,4% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Na sequência, nessa frente de acumulação da empresa, o consórcio ganhou bastante espaço. Vem crescendo bastante, tem um aumento da margem operacional de 22,5% em relação ao segundo trimestre de 2022, um aumento de 16,2% em relação ao primeiro trimestre. Né? Os destaques foram o aumento das cartas de crédito de 31,2% quando comparado ao segundo trimestre de 2022. Um aumento também dos recursos coletados, né? Teve um aumento bem significativo, né? Aumentou 376,8% com relação ao segundo trimestre do ano passado e o aumento de 27,8% quando comparado ao trimestre anterior. Né? Isso é muito relevante. Já no desempenho operacional da capitalização também foi forte. Teve aumento da margem operacional de 48,4% em relação ao segundo TRI de 2022. Né? Também, se formos analisar aqui os 6 meses de 2023, ele teve aumento de 80,9% quando comparado aos 6 meses de 2022. Teve um forte aumento dos recursos arrecadados, bem relevante também, né? Aumento das reservas de capitalização também, bem relevante. Então, está voando o ramo de capitalização. Então, pessoal, agora vamos analisar aqui a cotação da Caixa Seguridade, né? R$ 10,52 na data da realização desse vídeo.
teve uma valorização de 26,18% nos últimos 12 meses, né? Verificamos aqui que o dividend yield está de 8,11%. Agora, se a gente for analisar aqui, vamos pegar os últimos 5 anos, verificamos aqui que em julho de 2022 a Caixa chegou a ser negociada a R$ 6,04, né? Se a gente comprasse aqui nessa faixa de preço entre R$ 6 a 8, né, nosso dividend yield seria ainda maior, porque esse de 8,11% está levando em consideração a cotação atual de R$ 10,52. Então isso a gente tem que sempre levar em consideração, é o preço que a gente está pagando por aquela determinada ação, né? Agora, se a gente for olhar aqui o histórico de dividendos, né, da Caixa Seguridade, como ela é uma empresa nova listada na Bolsa, não tem muito histórico aqui, só tem 2021, 2022, 2023, né? Verificamos que 2021 ele foi pago 24 centavos, 2022 aqui 65, 2023 ela já pagou 50 centavos, né? Provavelmente 2023 vai ultrapassar o ano 2022, né? Porque a Caixa ela costuma anunciar aqui a Datacom em novembro, né? Abril e novembro, né? Foi assim, foi em 2022, foi assim, 2023 já teve anúncio de abril, né? Então, e uma coisa interessante também é que ela, após a Datacom, aqui ela não leva muitos dias para realizar o pagamento, né? Não chega nem a dar um mês aqui entre a Datacom e a data de pagamento, né? Uma coisa que a gente tem que tentar entender assim, é tentar se posicionar nas ações antes da Datacom, né, ou antes do anúncio do dividendo. Porque se o dividendo que ela for pagar é um dividendo interessante, relevante, né, normalmente as ações disparam após esse anúncio do dividendo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Agora, se a gente for realizar aqui uma comparação, né, entre a Caixa Seguridade, o Ibovespa e o CDI, eu coloquei aqui 2 anos, porque ela está listada há muito pouco tempo na Bolsa, né? Nesses 2 anos a gente consegue verificar que a Caixa Seguridade aqui, né, teve uma rentabilidade de 21,93%, o Ibovespa menos 2,17% e o CDI 23,62%. Mas como é pouco tempo, assim, a gente não pode levar muito em consideração aqui. O interessante, essa comparação é quando a gente pode de 5, 10 anos, né? Aí a gente consegue ter uma comparação mais relevante. Agora, analisando a parte de gráfico de cotação na Caixa Seguridade, verificamos que ela está sendo negociada próximo ao topo aqui, que foi na casa de cerca de R$11, né? Então, caso queira aprender a realizar a operação usando opções com o objetivo de realizar a proteção contra a queda das cotações e também ter renda proveniente de dividendo sintético, o curso que consta na descrição do vídeo vai te ensinar. Então, pessoal, deixa o like no vídeo, comenta o que você acha que vai ser das cotações da Caixa Seguridade e o que você achou do resultado. Um abraço e até o próximo vídeo.